Deus encontrou esses homens. E quantos ele encontrou? A Bíblia cita 4 nomes em especial: Moisés, Noé, Jó e Daniel. É evidente que existem muitos homens fiéis citados nas Escrituras Sagradas. Muitos homens. A começar de Abraão e vem descendo até os tempos de Jesus, dos apóstolos. Mas e hoje? Deus continua ainda atento, procurando fiéis, homens fiéis aqui na terra? Um homem em especial, Deus citou, que foi Jó, e ele disse assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Será que Deus poderia falar o mesmo a meu respeito, a seu respeito, ao teu respeito? Será que Deus poderia apontar para você e falar para Satanás: você observou, tem observado o meu servo fulano de tal? Dalton? Tem observado o meu servo Dalton? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Será que Deus pode falar isso ao meu respeito, ao seu respeito, meus queridos? Você é fiel? Sabe, sempre que nós ouvimos essa pergunta, você é fiel, geralmente nós a relacionamos à nossa contribuição financeira na igreja. Mas não é sobre isso que eu vim falar aqui hoje. É outro tipo de fidelidade. Eu vim falar de fidelidade, biblicamente falando, assim, que se refere não tanto à nossa contribuição monetária na igreja, que é necessária, que é precisa e que nós precisamos, eu acredito que nem precisa ficar ensinando sobre isso, né? Mas é em resposta, meus queridos, à nossa integridade, à nossa retidão, à nossa obediência a Deus, como filhos amados do Pai. Porque a expressão Deus é fiel, ela se tornou muito popular. Essa expressão, você vê elas em muitos vidros de carro, muitos adesivos nos vidros de carro. Deus é fiel. Às vezes nem sei se a pessoa que está com aquele adesivo é crente, mas ela coloca lá, Deus é fiel. Então, essa expressão é repetida exaustivamente nos cultos, é usada na pregação positivista, sabe? É como se Deus tivesse uma crise de identidade. E nós temos que ficar repetindo isso, que Ele é fiel, que Deus é fiel, para que Ele não se esqueça da sua fidelidade. Meus irmãos, na minha opinião, essa é uma atitude que banaliza o real significado da palavra fidelidade. Deus não vive nenhuma crise de identidade, não. Deus é fiel. Ele é fiel, Ele sempre foi fiel. Antes, porém, de gritarmos que Deus é fiel, nós deveríamos pensar e perguntar a nós mesmos: e eu? Sou fiel? E você? Você é fiel? Eu nunca vi um adesivo no vidro traseiro de um carro dizendo assim: eu sou fiel a Deus. Você já viu? Não, você só coloca lá que Deus é fiel. Porque nós, nessas décadas, né, de triunfalismo, desse doentio exagerado, que é regado pela teologia da prosperidade, da pregação positivista, do pensamento positivo, nós esquecemos o que de fato significa ser fiel. Esquecemos. Parece que a fidelidade, a verdadeira fidelidade, foi colocada meio que de lado. A fidelidade está em vestir a fardona de crente, botar a biblinha debaixo do braço. Aliás, nem se coloca mais Bíblia debaixo do braço, né? Agora é o celular no bolso com a Bíblia, né?
E ir para a igreja todo domingo, para louvar, ouvir um bom louvor, para ouvir uma boa pregação, desde que fale aquilo que eu quero ouvir e não aquilo que eu preciso ouvir. E daí sim, eu sou fiel. Fiel a Deus ou fiel à igreja? Fiel a Deus ou fiel ao pregador? Em que você tem sido fiel? Sabe, meus irmãos, hoje em dia a gente já está acostumado a ver, né? Todo corintiano é fiel, eles até têm um adesivo, fiel. A torcida do Corinthians, fiel. Todo santista é fiel, todo palmeirense é fiel, todo atleticano é fiel. E sabe, há muito tempo atrás, já faz muito tempo que eu deixei de ir em estádio de futebol. Deixei. Porque quando chegamos lá, a última vez que eu fui, o Gabriel ainda era pequeno. E nós chegamos lá para assistir jogo, né, do Corinthians e o Coritiba, lá no Couto Pereira. Faz tanto tempo isso que naquela época podia estar as duas torcidas dentro do estádio de futebol. Hoje não pode-se mais. Mas veja só, as duas torcidas, elas não assistiam o jogo. Elas não assistiam o jogo. Elas ficavam se xingando, uma xingando a outra, uma provocando a outra. Eu fico imaginando, meus irmãos, se esses times, se esse povo fosse fiel a Deus como eles são fiéis aos seus times de futebol. As torcidas ficavam se provocando e se xingando, gritando palavrões, né? E eu falei, nunca mais eu volto aqui. Estava eu e o Gabriel ainda, Gabriel pequeno, nunca mais eu volto aqui. Porque você não sente prazer, ainda mais se você já tem Deus, já tem o Espírito Santo, o que eu fui fazer naquele lugar? Mas se fosse uma torcida sadia, né, como a gente espera, como a gente vê, como a gente quer ver, né, nós teríamos então os templos todos lotados, não é verdade? Quando a gente vem para a igreja, a gente vê o quanto que tem de bares e botecos e restaurantes cheios de pessoas que estão lá, de alguma forma, glorificando o potão desse tamanho, que agora, antigamente era um canequinho, agora é um troço desse tamanho de chopp em cima da mesa, e o pessoal vai se servindo e coisa e tal, não é verdade? Oxalá se essas pessoas pudessem olhar para Cristo, e esse é o nosso papel, levá-los a olhar para Cristo. Amém? Nós veríamos grandes concentrações, imagine isso, com gritos de louvores ao invés de xingamentos, palavrões, sabe? Eu imagino como que será no céu. E o texto que nós lemos no início do culto, de Apocalipse 7, do versículo 9 ao versículo 17, eu convido você para a gente abrir de novo, porque vale a pena você olhar, ler esse texto, e como eu sempre digo, olha, viaje para dentro do texto. Viaje para dentro do texto que nós vamos ler. Coloque-se lá dentro, né? Olha só o que diz, do versículo 9 ao versículo 17. O pastor já leu, mas eu faço questão de ler novamente. Não é esse texto não, Mari. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, ao qual ninguém podia contar, e todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Imagine isso, você vai ver isso, amém? Você vai ver isso. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Imagine uma multidão gritando isso. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória, sabedoria, e ação de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. Olha que lindo, imagine toda a torcida do Atlético gritando isso, convertidos a Cristo,
Não seria lindo? O do Curitiba também. E outros, né? Mas todo mundo convertido. E um dos anciões me falou: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e a branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com as suas sombras. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. Viu, Fran? É fontes também, pode ser pontes e fontes, não é verdade? E olha só, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Olha só, conseguiu entrar no texto e ver aonde que você vai estar? Se você não viu isso, arrependa-se de seus pecados, aceite Jesus como Senhor e Salvador e você verá. Amém? Segundo o dicionário Aurélio, meus irmãos, fidelidade significa, no substantivo feminino, particularidade ou qualidade do que é fiel, em que há zelo ao cuidado por alguém, por algo ou alguém, lealdade. E na Bíblia, a palavra fidelidade é traduzida da mesma palavra que fé. No grego, a palavra fé é pistóis, e no hebraico é emuná. Ou seja, nós podemos afirmar que o fiel é aquele que crê em Cristo e vive por Ele. Vive por Ele. Então agora, vamos dar uma olhada no Novo Testamento, os crentes que são chamados de fiéis. 1 Efésios capítulo 1, versículo 1. Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e pistóis, fiéis em Cristo Jesus. Amém? Colossenses 1, versículo 2, diz: aos santos e irmãos, pistóis, fiéis, em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos pistóis, dos fiéis. Apocalipse 17, 14, esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e pistóis, fiéis. Pistóis, fiéis. Você é fiel? Para sermos de fato fiéis a Cristo e para entendermos se de fato somos fiéis a Cristo, é preciso, meus irmãos, esclarecer o seguinte. Primeiro, fidelidade é o fruto do Espírito, um dos itens do fruto do Espírito. A palavra de Deus lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz que: mas o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é alegria. Fruto do Espírito é paz, é longanimidade. Fruto do Espírito é benignidade, é bondade, fidelidade. Fidelidade. Isso implica dizer que se você é cristão, se você é salvo, se você é arrependido, perdoado, se você tem o Espírito Santo de Deus, de fato e de verdade, então você tem que ser fiel. Tem que ser fiel. Ou seja, fidelidade com relação a Deus não é uma opção. Não é, antes de você aceitar a Cristo, era uma opção. Agora não. Agora não é mais uma opção, mas o resultado natural daquele que nasceu de novo. Nasceu de novo. Em latim, diz assim que é um rerum conditione. Ou seja,
É uma condição factual, não tem como mudar. Você tem que ser fiel. Nós temos que ser fiel. No entanto, meus irmãos, não se vê a questão da fidelidade como características inerentes em muitos cristãos de hoje, infelizmente. Onde a conduta de muitos é absolutamente oposta àquilo que a Bíblia requer no tocante à fidelidade. A Fran colocou muito bem aqui. A canção que cantamos fala isso. Que nós, ali na canção, ele está dizendo, nós queremos ser usados, eu quero ser usado da maneira que o Senhor quiser, como como um farol que brilha à noite, ser luz para esse mundo, como ponte sobre as águas, não é? Como flecha que acerta o alvo. Às vezes a flecha sai de banda, não é verdade, irmão? Mas nós queremos ser como flecha que acerta o alvo. Nós somos, isso demonstra a nossa fidelidade a Deus. Aonde está o problema, então? Se a gente fosse falar aqui, nós íamos demorar muito tempo falando dos erros, defeitos e situações em que realmente mostram uma qualidade ruim de crentes por aí. Ruim. De crentes que às vezes você fala, meu Deus, ele vai dizer que é crente. Não, ele vai dizer que é crente. Ele falou. Testemunhos horríveis, testemunhos ruins. Não é verdade? Estou exagerando, irmãos? Infelizmente. Então, fidelidade é por excelência a qualidade que Deus demanda de nós. Os despenseiros. Sabia que você é um despenseiro? Anderson, você é um despenseiro. O que é um despenseiro, pastor? É o servo que cuida da propriedade de alguém. Sabe? É a fidelidade do mordomo. E veja o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. Apóstolo Paulo falando com a liderança da igreja, ele diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. E se você está aqui nessa igreja, você é membro dessa igreja, salvo, né? Então, olha, eu digo para vocês, como Paulo estava dizendo para eles, que os homens, as pessoas ao nosso derredor, aqui em volta da igreja, que me conhecem, que conhecem vocês, que eles nos considerem como despenseiros de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Além disso, diz Paulo, requer-se do dispenseiro que cada um se ache fiel. Então, dispenseiro, só lembrando, é o servo que cuida da propriedade de alguém, é a fidelidade do mordomo, é aquele que vai cuidar das coisas de Deus, e todos nós temos essa obrigação. Se formos fiéis no pouco, diz a palavra de Deus, Ele nos confiará o muito. Se formos fiéis no pouco, Ele nos confiará o muito. Lucas 16, dos versículos 10 e 12, diz assim, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Isso quer dizer, meus irmãos, que se formos fiéis na administração, no pouco, e aqui fala de dinheiro, sim, né? Fala de dinheiro, fala do dinheiro no sentido da dependência que nós temos ao dinheiro, originada pelo pecado que entrou no mundo. Porque quando no paraíso não precisava de troca de moeda, nós não precisaríamos de dinheiro. Deus supria todas as necessidades de Adão e de Eva. Ele supriria todas as nossas necessidades. Mas o pecado entrou no mundo. Moedas, trocas. Se nós formos fiéis no pouco, na administração desse dinheiro, como é que eu posso dizer? Como ele diz aqui na palavra, quem é fiel
nas riquezas injustas, certo? Nas riquezas injustas, então seremos fiéis no manejo daquilo que é muito, ou seja, nos tesouros espirituais que Deus tem reservado para nós. E é somente com a ajuda de Deus que o crente poderá ser fiel, e fiel até a morte, como diz lá em Apocalipse 2:10. Ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E por ela sim, há promessas de um grande galardão. Veja Mateus 24, versículos 45 e 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu para a sua casa, para dar sustento a seu tempo? Ele diz: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Olha, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento no seu tempo? E ele diz no final: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, quando que ele virá? Você sabe, Vânia? Alguém pode me dizer? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Amém? Segundo lugar, a fidelidade, meus irmãos, é um atributo de Deus. Além de ser fruto do Espírito, a fidelidade é um atributo de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Agora, vamos voltar e vamos prestar atenção no que nós lemos. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. Ele é Deus. O Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até quantas gerações? Até 1000 gerações. Que o amam. Então, para quem que é? Para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E guardam os seus mandamentos. Salmo 89, versículo 8 diz: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Não tem. Isaías 11, versículo 5, ele diz assim: e a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Ou seja, a fidelidade de Deus está impregnada nele. Não tem como ele não ser fiel. E Lamentações 3, versículos 22, 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Amém? Grande é a tua fidelidade. Deus é verdadeiro. Tem gente que não crê. Tem gente que não acredita. Eu tenho pessoas que eu conheço que não crê que Deus existe. Irmãos, isso é uma coisa muito triste, não é verdade? Você conhecer, saber que uma pessoa não crê que Deus existe. É muito triste isso. E parece que não tem nada que você faça, que você fale, para que essa pessoa se convença de que existe um Deus e que Deus é verdadeiro. Que Deus é verdadeiro. Que a sua palavra é uma promessa e é segura. Eu creio, eu sinto segurança nessa palavra de Deus, nas promessas do Senhor. Em todas as suas relações com o seu povo, Deus, Ele se mostra fiel. Ele mostra a sua fidelidade. Nele o homem pode com certeza confiar, porque diz a própria palavra, quem fez a promessa é fiel. Eu posso fazer uma promessa para você e não cumprir com a minha promessa, mas as promessas de Deus, Ele cumpre todas. Todas.
Deus é fiel a si mesmo e ao seu próprio propósito de graça. Ele diz assim que aos que chamou, a esses também glorificou, Romanos 8, versículo 30. Então, se Ele te chamou, Ele glorifica você, as suas obras, e por isso que você tem que ser fiel e servir a esse Deus. Paulo, ele descansava na fidelidade de Deus quando ele declarou: por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, segundo Timóteo 1, versículo 12. Então, meus queridos, Deus é digno da nossa confiança, da nossa fé. Ele guarda as promessas e o pacto, cumprindo a sua palavra, sempre. Porém, também as suas, eu diria, ameaças. Opa! Deus é justo. Você crê que Deus é justo? Deus é justo. Deus é justo com o homem fiel, você crê nisso? Ele é justo com o homem fiel, mas também na mesma proporção com o infiel. Alguém entenderam? Deus, Ele é justo com o homem fiel, mas também na mesma proporção com o homem infiel. Então, eu prefiro a justiça de Deus como fiel, e pela minha fidelidade a Ele, porque, apesar de que Ele é misericordioso, mas o infiel não vai ter a mesma sorte. Não é verdade, pastor? Não vai ter a mesma sorte. E quer saber? Deus é imutável, Ele não muda. Salmo 90, versículos 1 e 2 diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Salmo 102, versículos 26 e 28 diz: Mas Tu és o mesmo, e os Teus anos nunca terão fim. Os filhos dos Teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante Ti. Então Deus, Ele é imutável, Ele não muda. E Deus também é fiel e justo para nos perdoar, para nos limpar, para nos colocar como seus filhos, em nome do Senhor Jesus, para que sua obra continue sendo feita aqui nesse lugar. Ele diz assim, em 1 João capítulo 1, 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então essa é a fidelidade de Deus para com aquele que se arrepende verdadeiramente, para que quebranta o seu coração e que entrega a sua vida para Jesus. Alguém já disse que a fidelidade de Deus, por exemplo, é proclamada e cantada em alto e bom som pelo seu povo através de gerações e gerações. E é verdade, meus irmãos, e nós temos um exemplo disso no Salmo 136. Salmo 136, que é um exemplo de louvor que proclama a fidelidade do Senhor. Salmo 136, nesse salmo encontra-se repetida a expressão, porque a sua misericórdia dura para sempre, 26 vezes. 26 vezes, Salmo 136. Eu vou ler todos, não, só dois, só para a gente. Louvai, o primeiro, louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade, algumas versões diz sua misericórdia, dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Meus queridos, de versículos como esse. Salmo 36, versículo 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus. A tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Sabe, hoje à tarde, um pouco antes de vir para o culto, eu saí lá fora no quintal de casa e olhei para o céu. Céu bonito esses dias, tem feito. Olhei nuvens, o céu. Aí eu comecei a orar, falar com Deus, olhando para o céu.
E naquele mesmo momento eu comecei a pensar, poxa, quantas vezes Abraão deve ter olhado para o céu e falado com o Senhor? Quantas vezes Moisés, Noé, esses heróis todos que nós citamos, quantas vezes olharam para esse mesmo céu e começaram a falar com o Senhor? E comecei a orar olhando para o céu. E olha, eu senti uma sensação assim muito gostosa, muito agradável, de saber que eu estava olhando para o mesmo ponto em que aqueles homens olharam para o céu, olharam para Deus, não é? Falando com Deus, e o versículo diz que a misericórdia do Senhor está nos céus, e a sua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Salmo 40, versículos 10 diz assim: não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua felicidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. O salmista foi falar, ele foi proclamar, ele foi gritar aos quatro cantos sobre a fidelidade de Deus, sobre a salvação em Deus, né? Sobre tudo que Deus faz de bom e tem feito para mim e para você. Ou será que não? Deus tem feito maravilhas na sua vida, meu irmão? Amém? Ah, pastor, ultimamente não está assim, você que não está vendo. Pode ter certeza que as maravilhas, a benignidade, a bondade de Deus é muito maior do que os problemas que você possa estar enfrentando, mas muito maior. É só olhar para o lugar certo, para a cruz, olhar para Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, diz: fiel é Deus pela qual fostes chamado para a comunhão de seus filhos, Jesus Cristo nosso Senhor. Hebreus 10, 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E Apocalipse 19, 11, diz: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, queridos, amados irmãos e irmãs, creiam, Deus é fiel, e Ele requer de nós também fidelidade. Alguns acham que o fiel é aquele que nunca passa por problemas, que nunca passa por dificuldades, por tribulações, que nunca fica doente, né? O fiel nunca vai bater o carro. Imagine, não vai fazer seguro. Boa falência. Não é? Nunca vai ficar doente, não precisa nem plano de saúde. Não é, infelizmente, nós estamos no mundo e nós vamos passar por tudo que o mundo oferece para nós aqui. Não tem como escapar, irmãos. Contudo, a fidelidade não implica em deixar de sofrer. Pelo contrário, os fiéis sofrem e sofreram muito. Quer ver? Vamos ver alguns exemplos. Moisés, lá em Números 12, 7, não precisa abrir. Mas apesar de ser chamado de fiel pelo próprio Deus, Moisés não deixou de sofrer. Passou por problemas. Né? E eu costumo dizer que Moisés, eu ainda preciso que alguém me ajude a entender o que aconteceu com Moisés. Porque quando chega na porta da terra prometida, ficou assim, outro dia eu preguei sobre isso e ficou essa palavra aqui, que está me deixando confuso. Pastor, você vai ter que me explicar isso. Deus olha para ele e fala: sobe no morro, no morro e morre. Entenderam, irmãos? Moisés. Não estou falando de qualquer... É Moisés. Noé, até esses dias o pessoal estava vendo aí a novela da Record, contou a história de Noé, quem viu? Né? Muitos viram. Noé também passou por suas dificuldades. Imagine isso. Para um pouquinho, porque a gente lê o texto na Bíblia, parece que tudo aconteceu assim, naquele momento que você leu. Não, foram centenas de anos. Quanto tempo Noé ficou construindo a arca?
120 anos. Na beira do mar, pastor? Aonde? No meio do deserto, numa terra onde nem chovia. Fala alto, irmã. Não, entende? Agora pense nisso, quanto que não falaram no ouvido de Noé, de zombaram dele, coisa e tal. O que você está fazendo? Estou fazendo uma arca. O que é uma arca? Aí vinha os curiosos, né? Para que serve? Eu fico imaginando essas coisas, o quanto que ele e a família foram zombados. Jó, apesar de ser fiel, pensa bem, com toda a fidelidade que o próprio Deus declarou para Satanás, você viu lá o meu servo Jó, não é? Ele perdeu todos os filhos, ele perdeu todos os seus bens, ele teve chagas malignas, que ele diz a palavra que ele precisava coçar com cacos, e não pense que isso foi uma semana não, irmãos, o tempo se estende ali, né? A esposa sofreu ao lado dele, mas teve hora que ela quis desistir, os amigos, né? Mas Jó permaneceu fiel. Daniel capítulo 6, lá fala sobre a fidelidade, sofreu calúnias, perseguições, e foi jogado na cova dos gatinhos. Gatinho de 3 metros, 3 metros. Eu trabalhava na Copel, lá na usina de Segredo, e o meu chefe era um angolano que veio lógico, né, da Angola, da Angola, quer dizer, da África, né? Então, um dia ele estava me falando que os leões que a gente vê aqui em circo, essas coisas, que via, não vê mais, né? Eram gatinhos mesmo, perto dos leões que existem lá na África. Os bichos são grandes. Tanto é que eles pegam um boi, eu achei que ele exagerou, mas já me falaram que é verdade. Ele pega um boi e joga para fora do cercado. E Daniel foi dormir no pelo dos leões, coberto com a jubinha deles. Estava lá. Não é? Mas Daniel não era fiel? Era. E a fidelidade de Deus se mostrou aonde? Lá, com ele, junto com os leões. E o apóstolo Paulo, meu irmão, olha, se você ler, nós não vamos ler, mas eu quero que você anote para você ler depois, o quanto que ele padeceu, o quanto que ele sofreu, o quanto que ele foi perseguido, o quanto que ele apanhou. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, leia lá do versículo 22 até o versículo 33. E apesar de ser fiel, ele sofreu como poucos discípulos. Sofreu e sofreu muito. Mas veja só, o que ele escreveu lá para Timóteo? Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Então ele sabia que seria perseguido. Todos quantos querem viver. E ele mostrando e falando de todo o seu sofrimento, ele descreve: eu posso passar por tudo isso. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em que nós devemos ser fiel, então, irmãos? Só para a gente concluir. Nós precisamos ser fiel em vários aspectos na nossa vida como cristão. Nós vamos cantar daqui a pouco, né? Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Então nós vamos louvar a Deus dizendo o quanto que Ele é fiel. E euzinho aqui, eu sou fiel a Deus. E você? Você é fiel a Deus? Eu é que tenho que ser fiel a Ele? Porque Ele já é fiel, mesmo se formos infiéis, diz a palavra de Deus que Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus zela pela sua palavra, meus irmãos, para cumprir a sua palavra. Jeremias 1, versículo 12. Ele é fiel por causa das suas promessas, ele prometeu e ele é fiel. 1 Reis 8, versículo 56.
porque todas quantas promessas hão de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por todos nós, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Nós é que somos indignos de receber a fidelidade de Deus, como disse Jacó. Jacó diz assim: menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo. Jacó reconheceu que ele não era nada perto de Deus. Mas em que eu e você devemos ser fiel a Deus? Embora nós reconheçamos as nossas fraquezas, nós temos que buscar ser fiel a Deus em alguns aspectos. Afinal, fidelidade é um item que compõe fruto do Espírito. Então, você tem o Espírito Santo na sua vida? Você é salvo? Você tem que ter o fruto do Espírito. Então vejamos alguns exemplos pela palavra de Deus. Nós temos que ser fiéis a Deus na ministração da palavra. E quando nós falamos de ministração da palavra, não quer dizer que só os pastores têm que ser fiel na ministração da palavra. Todos os dias, em todos os lugares que você vai, você tem a oportunidade de ministrar a palavra de Deus para alguém. Todos os dias. Então você tem que ser fiel. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, veja bem, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Então, somos responsáveis, eu e você, não somente pelo nosso fortalecimento espiritual, mas em levar esses conhecimentos para fortalecimento dos outros. Aí cabe a pergunta: quanto tempo você já entregou sua vida para Jesus? Quanto tempo você já está caminhando com Deus? Quanto tempo você tem falado de Cristo, do amor de Deus? Há quanto tempo? Quantas almas nesse teu caminhar você ganhou para Jesus? Com a sua, não só com o que você fala, mas também com aquilo que as pessoas veem. Como já disse aqui, pregue, mesmo que sem palavras, mas pregue. Também nós temos que ser fiel na sociedade em que vivemos, meus irmãos. Fiel na sociedade em que vivemos. 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Então, veja bem, não despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Na palavra, o que sai da sua boca? O que você fala? O que você transmite para as pessoas? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for para edificação. Não é verdade? No trato, como é que você trata as pessoas lá no teu trabalho, em casa? Como você trata as pessoas? Na caridade, você tem sido caridoso, tem feito caridade? Eu coloquei lá no grupo da igreja, né, sobre ajuda para uma família. Era uma oportunidade para você mostrar a tua caridade, no espírito, na fé, na pureza. Também na igreja, como corpo de Cristo, nós temos que ser fiéis. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos também. Diz lá, né, em 3 João 5. Nas provas, também temos que ser fiéis a Deus nas provas e tribulações. A palavra de Deus nos fala a respeito de um homem que foi fiel a Deus, ao Senhor, em todas as áreas de sua vida, e esse homem foi Jó.
Veja só, Jó foi fiel a Deus quando era rico, né? Mas ele continuou sendo fiel na miséria. Jó foi fiel a Deus quando estava com saúde e continuou sendo fiel quando estava enfermo. Jó foi fiel a Deus quando a esposa estava do seu lado, mas ele também foi fiel quando ela falou para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Jó foi fiel quando seus amigos lhe questionavam: o que você fez? Tem alguma coisa errada com você? Não, você andou pecando, pisou na bola e pisou feio. E vai por aí. Jó, fiel a Deus. Jó adorava a Deus com saúde ou enfermo, rico ou pobre. Leia o livro de Jó, meus irmãos. Nós vamos chegar lá, né, pastor? Logo, logo nós vamos chegar lá, no nosso café e comunhão. Todos os dias, das 8 horas da manhã, lá no Facebook. Pastor Roberto, nós estamos no Gênesis 49, né? Hoje. Amanhã é 48, 49. Né? Então, participe. Nós estamos compartilhando. Procure lá. Se você não tem, quer receber o link, fale comigo, tá? Foi o próprio Deus que deu testemunho deste homem, meus irmãos. Jó, capítulo 1, versículo 8. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Será que Deus pode falar isso de você? Já pensou, Robson, Deus chegando para Satanás e dizer: tu viste o meu servo Robson? Homem, temente a Deus, fiel, sincero. Hein, Pablo? Deus olha para você e o que Ele vê em você. Também sermos fiéis no serviço, em todo o serviço, e todos nós, todos vocês, do mais antigo ao mais novo convertido, nós temos que ser fiel no serviço a Deus. O que você pode fazer? Pastor, o que eu posso fazer para Deus? Cheguei ontem aqui na igreja. Tem muita coisa que você pode fazer. Principalmente agora, que a gente vai começar uma nova fase nas nossas igrejas. Eu vejo isso, pastor. Eu vejo isso. Tem gente que está com medo, que tem gente que nunca mais vai voltar para a igreja. Eu falo que isso é a peneira de Deus. Só vai permanecer quem é fiel mesmo. Agora, nós como igreja, eu e você como igreja, temos que ir buscá-los. Pregar, trazer de novo, incentivá-los, fazer com que creiam, para que tenham certeza de que aqui é o lugar onde você vai se aproximar de Deus, falar com Deus, louvar ao Senhor, glorificar a Deus, ouvir a palavra de Deus, entregar a sua vida para Jesus, conhecer um novo caminho, ter esperança na sua vida. É aqui. Amém? É assim. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor. Olha só que palavra maravilhosa nós vemos lá em 2 Crônicas, né? Capítulo 31, versículos 20 e 21. Assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos para buscar ao seu Deus com todo o seu coração, o fez. E o texto termina dizendo assim, e prosperou. Você quer ser próspero? Você quer ter prosperidade? Essa é a teologia da prosperidade. É servir para que possa prosperar. Servir. Não é só dar, não, é servir, é trabalhar, é ser fiel a Deus em tudo, em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, ele diz, e na lei, e nos mandamentos. Então veja só, não é simplesmente botar uma fardona de crentão, botar a Bíblia debaixo do braço e dizer, sou crente. Não, é servir a Deus em tudo. Começou no serviço da casa de Deus e na lei. Cadê a lei? Nos mandamentos, para buscar a ser Deus com todo o seu coração o fez. E diz, e prosperou. Quer servir ao Senhor? Então comece sendo fiel, irmão. Só, Fran? Vou perguntar de novo. Quer servir ao Senhor? Amém. Então comecem sendo fiéis. Amém?
Terminando, meus irmãos, e nós já vamos cantar para finalizar, né? Tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. Seja muito ou seja pouco, vem de Deus. E o ensino básico deve ser o que Paulo pregou aos Filipenses. Que fique para nós esse ensino básico de Deus, de Paulo, aos Filipenses. Ele diz assim lá em Filipenses 4, do versículo 11 ao versículo 13. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruídos, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar esse hino, esse cântico, esse hino. Tu és fiel, Senhor. Amém, meus irmãos? Pode sentar, pastor Roberto. Eu só quero, pastor Roberto chegando aí, mas eu quero saudar a quem está nos visitando hoje. Tem a família do Christian, né, Christian? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. O pastor Bill com a sua esposa e mais duas irmãs, né? Também vem nos visitar. A Camila, né, Camila? Está escondida lá atrás, está nos visitando. Sejam bem-vindos. Mais alguém está nos visitando? Então, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. O pastor Roberto vai finalizar. Muito bem, irmãos. Antes de nós encerrarmos, nós vamos ainda orar por algumas pessoas que estão precisando de nossas orações, né? Como povo de Deus, como irmãos em Cristo, devemos orar uns pelos outros. É a instrução da palavra de Deus, e assim nós devemos agir e fazer. Então, nós temos o irmão Assis, que foi positivado com Covid, vamos orar por ele, já tem uma idade avançada, né? Então, isso acaba complicando algumas situações. Por ele, então, a sua esposa, o Rodrigo também. Ore por doutora Fabiana. A doutora Fabiana tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, inclusive na minha e da minha esposa. Quando nós tivemos o problema de Covid, ela nos atendeu online e tudo que fez nos ajudou para não haver necessidade de sermos internados, né? Porque a coisa realmente estava ruim, principalmente da minha esposa. E o esposo dela, chamou Osmar, também é médico, e eles estão passando por algumas lutas. Não sei se exatamente em função disso, estarem ajudando pessoas, né? E é uma coisa estranha isso, né? Quando você vai ajudar os outros, em vez de ser, às vezes, beneficiado, as pessoas ainda buscarem dar um auxílio, às vezes querem impedir ou criar problemas, né? Eu não sei ao certo se é isso que está acontecendo na vida deles, mas certo é que estão passando por tribulações em função do seu trabalho, então vamos orar por eles para que Deus os abençoe. Eles têm sido uma grande bênção na vida de muita gente, né? E sem cobrar absolutamente nada. Então, ore por eles, tá bom? Nós vamos fazer isso agora à noite. E outros irmãos também que estão sofrendo, nós temos falado, muitos pastores têm morrido, irmãos, né? No Amazonas, Rondônia, hoje soube de Roraima, uma irmã também, o seu marido morreu dia 9, ela morreu hoje pela manhã, né? E o pastor e a sua esposa, então várias pessoas, vários ministérios estão ficando sem pastor pela morte de vários irmãos. Deus tem um propósito nisso. Eu às vezes não entendo, né? Por que pessoas que estão aí na obra de Deus, nos campos de trabalho, né, partindo, enquanto outros que não estão fazendo nada e às vezes até atrapalhando o reino de Deus continuam aí. Mas Deus é sabedor de todas as coisas, o que nós temos que fazer é orar pelas famílias para que Deus os abençoe, os console, os conforte diante dessa situação, né? Sabendo que qualquer um de nós podemos ter essa situação também na nossa vida. Se estamos aqui, é porque Deus tem um propósito claro nas nossas vidas, tem nos preservado, mas mesmo aqueles que Ele tem levado, sempre nós falamos isso, né? Deus é bom o tempo todo, né? Seja qual for a circunstância, vivos ou sendo levados aos céus, Deus continua a ser bom. Pastor. Ok, então vamos orar então por Denis e Sueli. Continue orando pelo Peter, né? O seu
restabelecimento é algo lento, né? Ele tem que reaprender a andar, reaprender a falar, uma série de situações, então é algo lento. Então não pense, já superou porque já saiu do hospital. Não, a coisa ainda é grave para o lado dele, continue orando, né? Para que Deus continue abençoando a vida dele, tá bom? Que às vezes a gente acaba se acomodando, né? Já está em casa, já está tudo bom. Não, continue orando, ele precisa ainda, tá bom? E se mais pessoas estiverem também nessa mesma situação, Deus o sabe, e vamos orar por eles, ok? E por aqueles irmãos também que foi dito aqui, que possam, na próxima oportunidade, próximo culto, estarem aqui conosco também. É sempre feita uma lista de reserva, né? Para que as pessoas possam estar. Alguns irmãos que não têm vindo, né? Não vieram nas outras oportunidades, não vieram agora, né? Fidelidade, né? Então, se de repente eu tenho que ceder o meu lugar para um outro irmão vir no próximo domingo, amém, isso seria uma benção, né? E não ter que a gente ficar esperando que o irmão venha, ele não vem, né? A não ser que esteja realmente adoentado, que não possa. Mas, se não for isso, vamos orar para que possa estar conosco aqui, e é o que foi pregado, né? Vamos dar um telefonema, está acontecendo, está tudo bem, está em ordem, vamos para a igreja, isso é importante, tá bom? Ok, no final do culto, então, será dado também, então, colocado aí a conta da igreja e também daqui, de Balsa Nova, para os irmãos que estão nos vendo, nos ouvindo agora, e fazerem seus depósitos de dízimos e ofertas, oferta missionária. Os missionários continuam nos campos, continuam também com as suas necessidades, então vamos ser fiéis também no que diz respeito à obra missionária, ok? E temos missionários aí também, aqui no Rio Grande do Sul, também sofrendo várias famílias de missionários que estão com problemas de saúde sério, muito grave também, tá? Ore por eles, para que Deus os abençoe, ok? Vamos ficar em pé, para nós encerrarmos então o culto nessa noite, orando por essas pessoas, agradecendo pela sua presença, agradecendo mais uma vez as pessoas que nos visitam, que Deus os abençoe ricamente, espero que possam ter sentido bem em nosso meio, possam retornar. Será nossa alegria vê-los aqui de novo, né? Então isso será com certeza uma grande bênção, tá bom? E domingo que vem estamos aí novamente. Pela Lúcia, a Lúcia tem a cirurgia no pé, né? Vamos continuar orando por ela. Às vezes a gente paga plano de saúde tanto tempo, né? E quando precisa do plano, há tantos entraves, né? Então vamos orar pela irmã Lúcia para que ela possa ser abençoada também com a questão da cirurgia no seu pé, ok? Agora, se isso não acontecer, que Deus coloque a mão e Ele próprio resolva, né? Sem a necessidade de interferência, já que estão criando tantas dificuldades, que Deus possa suprir essa sua necessidade, né? Pela sua graça e misericórdia. Pai, nós te agradecemos por esse tempo juntos aqui. Que tempo precioso, ó Deus, na Tua presença. O salmista já dizia, ó Deus, que não há lugar melhor do que estarmos na Tua presença. Estamos, ó Deus, no tabernáculo do Senhor. Nós não queremos estar em qualquer outro lugar. Nós queremos estar na Tua presença. Então, ó Deus, que esse seja o nosso desejo constante, porque dia a dia, seja, ó Deus, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa locomoção, em qualquer lugar, nós precisamos manifestar o bom cheiro de Cristo. Precisamos manifestar a glória, ser sal da terra, ser luz do mundo, sermos fiéis ao Senhor, como ouvimos nessa noite. Para que dessa forma o mundo creia que Jesus está vivo e que Ele continua ativo, continua sendo o mesmo Deus. Um Deus que ama, um Deus que de bondade, de graça, de misericórdia, mas um Deus também de justiça. Então, ó Deus, abençoe-nos para que sejamos instrumentos nas Suas mãos para abençoar a vida dessas pessoas, para que a palavra do Senhor não fique em nós, não fique, ó Deus, travada em nossa garganta, mas que nós possamos falar e proclamar em alto bom som que só Jesus é a nossa esperança. Orienta-nos, portanto, abençoa os nossos irmãos que estão adoentados. Pedimos que o Senhor coloque as Tuas mãos de graça e de misericórdia sobre cada um deles. E sendo a Tua vontade, que o Senhor, ó Deus, possa restaurá-los e que em breve eles possam estar novamente no nosso meio. Mas nós confiamos que o Senhor é sábio, que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que mesmo, ó Deus, que as coisas saiam daquilo, sejam diferentes daquilo que nós pensamos. O Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo grandioso e nós queremos, na vida ou na morte, glorificar o nome do Senhor, sabendo que só o Senhor é Deus. E nós colocamos, então, portanto, todos esses irmãos que nós citamos, que estão enfermos, que o Senhor possa cuidar de cada um deles, suprindo as suas necessidades, abençoando a doutora Fabiana, a doutor Osmar, abençoando, ó Deus, mais pessoas, abençoando essas igrejas que têm ficado sem os seus líderes,
Senhor, seus pastores, tem misericórdia, Senhor, não permita que o rebanho seja dissipado, mas que possam ter, ó Deus, realmente pessoas ali que deem continuidade à obra do Senhor, que outras pessoas possam, ó Deus, se colocar na brecha como intercessores, como líderes para abençoar a vida desses irmãos. Abençoe suas famílias, conforte seus corações. Ajuda-nos, ó Deus, e que nós possamos sempre confiar de que o Senhor é bom em toda e em qualquer circunstância. Dai-nos uma semana de paz. Ajuda-nos, ó Deus, orienta-nos, e que o Senhor permitindo, na próxima semana, que possamos estar mais uma vez com o coração cheio de alegria para exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Obrigado pelas pessoas que nos visitaram nessa noite. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor possam estar sobre suas vidas e os seus lares. Ajuda-nos, portanto, oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, vamos ouvir o pós-lúdio. E aí nós estamos, então, assim encerrando o culto dessa noite. Que todos tenham uma boa semana na graça e na paz do Senhor.